Olá, Diego Poreza aqui falando, e eu quero trazer um pouco de luz sobre esse assunto, sobre esquerda e direita. Você sabe se você é da esquerda, se você é da direita, e quais os critérios que determinam se você está de um lado ou de outro. E o conservadorismo estaria mais à esquerda, mais à direita, mais à extrema direita, mais ao centro? Vou explicar um pouquinho disso, mas vou deixar esse detalhe mais pro final do vídeo, porque vocês vão perceber que sobre o conservadorismo há diversas distorções. Mas para começar é importante destacar o seguinte: essa história de esquerda e de direita começou há muito tempo e ao longo da história foi recebendo novos contornos. Vocês vão perceber que nasce essa divisão de esquerda e direita sob o espectro puramente econômico, economia. E depois, ao longo da história, ganhou novos contornos sobre o espectro sociológico, então sobre uma análise social. Eu vou analisar ambas para vocês. E claro, a depender de quem prega, vocês vão encontrar muitas distorções na internet, no Google, no YouTube, de pessoas que colocavam, por exemplo, nazismo na direita, ou então conservadorismo na extrema direita, ou até alguns centro-esquerda. Vocês vão perceber que há diversas distorções aí, diversas falhas na interpretação. Não tenho a pretensão de esgotar o assunto, mas vou trazer um pouquinho de luz aqui para vocês. Para começar, o primeiro espectro, esse é o mais fiel, é realmente a origem de esquerda e direita, que é o espectro puramente econômico. Quando se fala de esquerda e direita, vejam, quanto mais se pede a intervenção do Estado na economia, mais à esquerda você estará. Então, se você gosta de um Estado que controla, por exemplo, os bancos, como um banco central, como é o caso do Brasil, regulamenta preços e tudo mais, você está cada vez mais à esquerda, até chegar à extrema esquerda, que defende ali um Estado totalitário na economia, um Estado que controla absolutamente todo o valor, toda a moeda, todo o mercado financeiro, tudo passa pelas mãos do Estado. E se você vai pregando um Estado cada vez mais enxuto, cada vez menor, até chegar num Estado absolutamente zero, você está mais à direita. Essa extrema direita que defende um Estado zero, ausência de Estado, são os famosos libertários. Esses defendem a extinção completa do Estado. E todo extremo a gente precisa desconfiar. Como conservadores, nós precisamos também desconfiar. Porque um Estado totalitário, é claro que é ruim, um Estado controlando absolutamente toda a economia. Os exemplos que nós tivemos ao longo da história demonstram que isso foi um fracasso. Agora, um Estado absolutamente zero, inexistente, também é perigoso. Isso pode levar a um período de anarquia e até um governo de milícias. Vamos lembrar, se você não tem a presença de um Estado para controlar os mínimos conflitos da economia, você pode chegar a um governo de milícias, onde grupos mais fortes acabam subjugando os grupos mais fracos. Isso pode acontecer. Claro que eu estou fazendo aqui um exercício de dedução, mas todos os extremos são perigosos. Ao longo da história, recebendo novos contornos, nós chegamos às questões sociais, liberdade social. Aqui seria, o que está de vermelho seria basicamente também a esquerda e o que está de azul basicamente a direita, mas aqui sob o aspecto social. Então, quanto mais à esquerda, menor a liberdade da sociedade, também aqui chegando num Estado totalitário, como, por exemplo, questões religiosas, questões como casamento de pessoas do mesmo sexo, questões como aborto, tudo isso levaria para a extrema esquerda. Se você libera absolutamente tudo, ou coloca a intervenção do Estado em tudo, está mais aqui à esquerda, e o Estado cada vez menor nesses assuntos, deixando a própria sociedade se autorregulamentar em questões sociais, ou até mais a liberdade sem a intervenção do Estado, estará mais à direita. E o conservadorismo, Diego, aonde se posiciona? Muito cuidado com o conservadorismo. Eu gravei um vídeo no meu canal, para quem ainda não me segue, vou deixar o link na descrição, canal Pura Opinião, e eu gravei um vídeo que ele tem a mera pretensão de ser uma introdução ao estudo do conservadorismo. Lá eu defendo a ideia e mostro para vocês que o conservadorismo não é ideologia. Vocês vão perceber na internet que vai ter gente que vai falar que o conservadorismo está aqui, ou está por aqui, ou está por aqui, ou no centro. Vão colocar o conservadorismo em vários lugares conforme a pauta ideológica, econômica e social. Muito cuidado. O conservadorismo não é uma ideologia. Assistam um vídeo que eu deixei recomendado para vocês vão entender bem esses assuntos. O conservadorismo, ele é casuístico. Ele vai analisar cada caso concreto e isso vai depender muito da interpretação histórica, da fase histórica em que o intérprete se encontra.
Como assim, Diego? Vão ter momentos na história que vai ser melhor, vai ser mais prudente um mínimo de intervenção estatal. Vai ter outros momentos que o conservador vai defender o afastamento da intervenção estatal. Vai ter pautas sociais, por exemplo, que o conservadorismo vai exigir maior liberdade. Por exemplo, liberdade religiosa. Vai ter pautas sociais que o conservadorismo ele vai entender que é importante a intervenção do Estado, como, por exemplo, a proibição do aborto. Já a intervenção do Estado para proteger vidas. Então percebam que o conservador, ele parte de análise de casos concretos, seja questões econômicas, sociais, morais e por aí vai. Logo, a gente não consegue definir um campo nessa tabela, nesse gráfico que eu coloquei para vocês, aonde se encontra um conservador. Depende do assunto, depende da pauta, depende do momento histórico e do local, da geografia, da cultura. É muito casuístico, não existe uma cartilha pronta e pré-definida para o conservador. Agora, distorções ao longo da história a gente vê em diversos pontos. Vou dar um exemplo. É muito comum vocês encontrarem gráficos colocando Lenin, Stalin, Mao Tse-tung, extrema esquerda, e ao mesmo tempo Mussolini e Adolf Hitler, a direita, ou extrema direita, ou centro-direita. Enfim, vocês vão encontrar diversas variações desses personagens. Mas vamos lembrar, são todos personagens que tiveram uma característica em comum. Todos eles defendem um Estado totalitário, um Estado que controla absolutamente tudo, um Estado que controla tanto a economia quanto a vida das pessoas, quanto o comportamento social, comportamento da sociedade. Logo, se eles possuem essa característica em comum, é justamente por essa característica que todos esses ditadores ao longo da história, eles vão se encontrar na extrema esquerda. Por quê? Porque eles defendem um Estado que controla absolutamente tudo, inclusive a liberdade individual de cada um. Esse papo, vou explicar para vocês de onde surgiu esse papo de falar que, mas esse ditador é da direita, mas isso tudo é com base em questões morais. Eles tentam pegar pautas morais que nunca foi uma pauta desses ditadores. Essas pautas morais são mais defendidas pela direita de hoje. Então naquela época eles já eram direita. Porque ao longo da história a gente já percebeu algumas rupturas entre a própria esquerda. Nós sabemos aí que na Segunda Guerra Mundial nós tivemos aí, por exemplo, Adolf Hitler brigando com Stalin. Vejam, não é porque um tá brigando com o outro que nós vamos polarizar esquerda e direita, não. Era uma briga de poder entre a esquerda, a gente sabe disso. Quem se aprofundou um pouco em história sabe bem do que eu tô falando. As características são as mesmas. Estado totalitário, na economia, na vida social, eles queriam o domínio do planeta. A ideia é exatamente essa. É o que os tornam já no espectro da esquerda. Então muito cuidado sobre posicionar um ou outro, depende dessas características. Digo, e pautas morais? Pautas morais não interessam nessa discussão. Eu vou dar um exemplo. Stalin, ele era, por exemplo, contra o aborto. E muito contra o aborto. Diego, mas isso não torna de direita? Não tem nada a ver. Tinha um propósito para ele ser contra o aborto. Naquela época, querendo engrandecer a longo prazo o seu exército para a dominação global, para a dominação mundial, não era interessante viabilizar o aborto. Ele precisava crescer a sua população. Ou seja, não interessava pautas morais. A preocupação não era com a vida. Se a preocupação fosse com a vida, não estaria criando guerras para matar outras vidas. A questão era cada vez mais trazer a hipertrofia do seu exército, o crescimento do seu exército. Então, muito cuidado com distorções de interpretação, porque, repito, quando o assunto é esquerda e direita, nós temos hoje o espectro da economia e o espectro da sociedade, da liberdade social. Quanto mais a esquerda é menor a liberdade social, uma intervenção do Estado, quanto mais a direita, maior a liberdade, tanto da sociedade quanto da economia. Mas, repito, foi uma mera introdução sobre o tema. Se ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhe e não deixe de se inscrever também no meu canal Pura Opinião. Beleza, galera? Até a próxima!